Te ensinaram que ser bonzinho te traria coisas boas, que se você seguisse as regras morais, a vida te recompensaria, que os honestos prosperariam e os malandros se dariam mal. E, no entanto, basta olhar em volta e você vê exatamente o contrário. Gente que mente descaradamente enriquecendo, políticos corruptos subindo ao poder, malas sem escrúpulos ganhando rios de dinheiro, enquanto você, seguindo o manual de boas maneiras, apenas sobrevive. E aí você se pergunta: o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? A resposta. A resposta. Ela vai te incomodar. Mas Nicolau Maquiavel já sacou essa parada há 500 anos. E a neurociência vem provando tudo isso. Tintim por tintim, a moral. Essa historinha que te contaram não existe para te guiar, existe para te controlar. E se você não entender isso, vai continuar sendo um peão no tabuleiro dos outros, nunca o jogador. Fica aí até o final, porque eu vou te revelar o mecanismo exato de como funciona esse controle. Por que quem prega a moral? Raramente a prática. E, o mais importante, como se libertar dessa prisão, sem virar um monstro no processo. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre como seu cérebro reage quando ouve essas regras morais. Pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, publicaram um estudo numa revista científica importante, que revela algo muito perturbador. Quando você ouve uma norma moral, o seu cérebro ativa as mesmas áreas que são ativadas com o prazer. O núcleo accumbens, o córtex orbitofrontal, as mesmas regiões que respondem à comida, ao sexo, às drogas. Seu cérebro foi programado, desenhado, para sentir prazer quando você cumpre normas sociais. E isso faz todo o sentido, se a gente olhar pela perspectiva da evolução. Humanos são animais sociais. A gente precisa pertencer ao grupo para sobreviver. Os que não seguiam as regras eram excluídos e, lá na Caatinga nordestina, ser expulso do grupo significava morte certa. Então, o cérebro evoluiu para recompensar a conformidade, para te fazer sentir bem quando você obedece e te fazer sentir mal quando você desobedece. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. Esse mecanismo, essa programação, não distingue entre normas que te beneficiam e normas que te prejudicam. Seu cérebro sente o mesmo prazer seguindo uma regra que te protege e seguindo uma regra que te explora. E as pessoas em posições de poder, elas sabem disso. Maquiavel já escreveu sobre isso. Lá em O Príncipe, há 5 séculos, ele disse que um governante deve parecer moral, sem necessariamente ser, que deve usar a religião e a moralidade como ferramentas para manter o povo obediente, que a aparência de virtude é muito mais útil do que a virtude em si. E aqui vai uma coisa que vai te deixar meio assim. Maquiavel não inventou isso. Ele só observou e documentou. O mecanismo já existia milhares de anos antes. Os sacerdotes egípcios usavam. Os imperadores romanos aperfeiçoaram. Os reis medievais institucionalizaram. Sempre funcionou do mesmo jeito. Você cria regras morais que beneficiam a sua posição. As apresenta como verdades universais e deixa que as pessoas se controlem sozinhas, acreditando que estão fazendo o correto. É mais eficiente que qualquer exército, mais barato que qualquer polícia, mais duradouro que qualquer ameaça. Porque quando você controla a moral de alguém, você controla a identidade dessa pessoa
e as pessoas farão qualquer coisa para proteger sua identidade, inclusive se autodestruir. Mas calma, relaxa, porque isso ainda vai ficar mais profundo. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Neurociências em 2023 identificou 3 razões fundamentais pelas quais nós, seres humanos, nos conformamos às normas. A primeira é informacional. A gente assume que os outros sabem algo que a gente não sabe. A segunda é normativa. A gente quer ser aceito pelo grupo. E a terceira é autoconceito. A gente quer se ver, se enxergar como boas pessoas. E aqui está a armadilha. As 3 razões são sobre você, não sobre o que é certo, não sobre o que funciona, sobre a sua necessidade de pertencer, de ser aceito, de se sentir bem consigo mesmo. A moral, como te ensinaram, não é um guia para viver bem, é um mecanismo para te tornar previsível, controlável, manejável. Pensa nisso. Quem se beneficia quando você é honesto e os outros não são? Quem ganha quando você segue as regras e os outros as quebram? Quem prospera quando você se limita por escrúpulos que eles ignoram? Não é você. Maquiavel observou os governantes da época dele, os papas, os reis, os duques, e notou um padrão que se repete desde então. Os que pregam a moral mais alto são frequentemente os que menos a praticam. Já não é hipocrisia acidental, é estratégia. Deixa eu te dar um exemplo, que você vai reconhecer imediatamente. Pensa em qualquer empresa grande. O presidente da empresa ganha 100 vezes mais que o funcionário médio. Mora numa mansão, viaja de jatinho particular, tem poder absoluto sobre milhares de vidas. E o que essa mesma empresa prega aos seus funcionários? E que eles devem ser humildes, que devem ser jogadores de equipe, que não devem se focar no dinheiro, mas na missão da empresa, que devem se sacrificar pelo bem comum. Tá vendo o padrão? Os de cima vivem por um código, os de baixo vivem por outro. E o código de baixo, convenientemente, mantém todo mundo no seu lugar. Não é coincidência, é desenho. Se eu conseguir te convencer de que ser bom significa obedecer, e se eu definir o que é obedecer, então eu controlo seu comportamento, sem precisar de força. Eu te controlo com a sua própria consciência. É o controle perfeito, porque você nem sequer percebe que está sendo controlado. Você acredita que está seguindo seus próprios valores, quando, e na realidade, você está seguindo valores que outros implantaram em você, para o benefício deles. Mas aqui vem a parte que vai te fazer repensar tudo. Os psicólogos Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes criaram nos anos 60 algo chamado a escala Maquiavel. É um teste que mede o quão maquiavélico alguém é, o quão disposto está a manipular, a ignorar a moral convencional, a focar nos seus próprios interesses. E eles descobriram algo fascinante. As pessoas que pontuam alto em maquiavelismo têm 3 características. Primeiro, falta relativa de afeto em relações interpessoais. Não é que não sintam, é que não deixam que os sentimentos nublem o julgamento. Segundo, falta de preocupação com a moralidade convencional. Não rejeitam toda a ética, rejeitam seguir regras cegamente. Terceiro, ausência de psicopatologia grave. Não são loucos, têm uma visão instrumentalista do mundo. E aqui está o que os pesquisadores não esperavam. Essas pessoas não são monstros, não são vilões de filme. São frequentemente muito bem-sucedidas, as muito adaptadas, muito funcionais,
porque entendem algo que a maioria não entende. As regras morais são ferramentas e, como toda ferramenta, tem usos e limitações. Tem contextos onde funcionam e contextos onde te destroem. Um estudo de ressonância magnética funcional revelou que as pessoas com alto maquiavelismo mostram maior atividade no córtex cingulado anterior. Essa é a região do cérebro envolvida no julgamento moral e na tomada de decisões, quando há conflito entre interesse pessoal e norma social. O que isso significa? Que as pessoas maquiavélicas não ignoram a moral, e processam mais profundamente. Sentem o conflito entre o que lhes convém e o que supõe-se que devem fazer, e elegem conscientemente, não por impulso, por cálculo, enquanto você segue regras automaticamente. Eles avaliam cada regra. Se perguntam: esta regra me beneficia ou me prejudica? Quem criou esta regra? E com que propósito? O que acontece se eu a seguir? O que acontece se eu não a seguir? E tomam decisões baseadas em análise, não em condicionamento. Isto não é maldade, é consciência. E aqui está o que realmente me perturbou. Quando estudei isto pela primeira vez, as pessoas maquiavélicas não são necessariamente más. São simplesmente conscientes. Veem o sistema como ele é, não como lhes disseram que era. E essa consciência lhes dá opções. Podem escolher ser éticos, podem escolher não ser. Mas a escolha é sua. Não está ditada por condicionamento infantil ou pressão social. Enquanto isso, as pessoas que seguem a moral cegamente não têm opções reais. Acreditam que escolhem, mas só executam programação. São como robôs que acreditam ter livre-arbítrio. A ironia é brutal. Os que parecem mais morais frequentemente são os menos livres, e os que parecem menos morais frequentemente são os únicos que realmente escolhem. Mas espere, porque agora vem a parte mais incômoda de todas. Olhe para a sua própria vida. Pense nas regras morais que segue, sem questionar. Te ensinaram que você deve ser humilde, mas quem se beneficia quando você não reclama o que merece? Te ensinaram que você deve perdoar, mas quem ganha quando não há consequências por te derrubar? Te ensinaram que o dinheiro não é importante, mas quem prospera enquanto você despreza os recursos que precisa? Cada uma dessas regras tem um beneficiário, e frequentemente não é você. A humildade beneficia a quem quer que você não compita com eles. O perdão incondicional beneficia a quem quer continuar abusando sem consequências. O desprezo pelo dinheiro beneficia a quem quer que você não acumule poder. Como o seu Madruga, que vivia sem dinheiro, mas nunca deixava de ser explorado pelo Senhor Barriga. Não digo que estas coisas sejam sempre más. Digo que te as ensinaram sem contexto, sem nuances, sem perguntar se serviam a você ou a outros. E essa é a armadilha da moral, como arma de controle. Te dão regras absolutas para situações que requerem juízo. Te dão mandamentos universais para contextos que requerem estratégia. Te retiram a capacidade de pensar, porque pensar é perigoso. Para quem te controla? Maquiavel escreveu que os homens são tão simples e tão sujeitos às necessidades presentes que quem engana sempre encontrará a quem se deixe enganar. Duro, mas olhe ao seu redor e diga-me que não é verdade. Quantas vezes te manipularam, usando a sua própria moral contra você? Quantas vezes você fez algo que não queria,
porque te disseram que era o correto? Quantas vezes você calou a sua opinião? Porque não era o socialmente aceitável? Sua moral não te protegeu, te submeteu. E o pior é que provavelmente você defendeu a sua própria jaula. Provavelmente atacou a quem questionava as regras que te limitavam. Porque isso é o que faz o condicionamento. Te converte em guardião da sua própria prisão. Os escravos mais fiéis não são os que estão acorrentados fisicamente. São os que acreditam que as correntes são joias, que a obediência é virtude, que a sua submissão é escolha. Maquiavel viu isto na sua época. Os camponeses defendiam os nobres que os exploravam. Os fiéis defendiam a igreja que os empobrecia. Todos convencidos de que faziam o correto. E 500 anos depois, nada mudou. Só os nomes dos amos. Mas aqui é onde isto se torna interessante. Um estudo de 2024 sobre conformidade moral encontrou que, quando as pessoas deliberam em grupo, tendem a alinhar as suas crenças morais com o sentimento coletivo. E isto vem acompanhado de algo chamado sincronia intercerebral. Os cérebros das pessoas literalmente se sincronizam quando adotam as mesmas crenças morais. É quase como um vírus que se propaga de mente a mente. E os investigadores encontraram que esta sincronia prevê o quanto você mudará as suas crenças. Quanto mais se sincroniza o seu cérebro com o grupo, mais você abandona as suas próprias ideias. Isto explica porque sociedades inteiras podem acreditar em coisas absurdas. Porque genocídios ocorrem com apoio popular. Porque atrocidades se cometem em nome da moral. Não é que as pessoas sejam malvadas, é que o cérebro humano está desenhado para se conformar, para se sincronizar, para abandonar o juízo individual em favor do consenso grupal e a moral coletiva. É o veículo perfeito para este processo. Porque quem questiona a moral do grupo é automaticamente o malvado, o egoísta, o imoral, ainda que o que questione seja precisamente o que está danificando a todos. Maquiavel o sabia, por isso escreveu que um príncipe deve saber usar tanto a besta como o homem. Deve ser capaz de atuar fora da moral, quando seja necessário, porque os seus inimigos não se limitarão por escrúpulos. Não está dizendo que você seja mau, está dizendo que você não seja ingênuo. Mas calma, porque isto tem solução e não requer que você se converta num sociopata. A chave está em algo que Maquiavel chamou virtude. Não tem tradução exata. Não é virtude no sentido moral. É mais bem capacidade de ação. Habilidade para se adaptar. Poder para atuar segundo as circunstâncias e não segundo regras rígidas. A virtude é o oposto à moral cega. É juízo, discernimento. A capacidade de avaliar cada situação e atuar de forma que te beneficie, sem destruir desnecessariamente a outros. Não é a moralidade, é moral estratégica. Há um estudo sobre oxitocina que ilustra isto perfeitamente. A oxitocina é chamada a hormona do amor, mas investigadores de Leiden descobriram que também é a hormona do conformismo. Promove que você siga o grupo, que se alinhe com a manada. E aqui está o fascinante. A oxitocina só promove conformidade com o seu grupo, com estrangeiros ou inimigos. Não tem o mesmo efeito. O que significa isto? Que inclusive a química do seu cérebro está desenhada para te fazer parcial, para te fazer seguir as regras da sua tribo, enquanto potencialmente ignora os interesses de outros. A moral não é universal.
é tribal. E se você não entende isto, você vai ser vítima de quem usa a sua lealdade tribal em seu benefício. Pense nas guerras, nos conflitos, nas atrocidades da história. Todas foram cometidas por pessoas que acreditavam ser as boas, que acreditavam que a sua moral era a correta, que as suas vítimas eram as más. Ninguém se levanta pela manhã pensando, sou o vilão. Todos acreditam ser heróis da sua própria história. E essa crença frequentemente justifica os piores atos. Porque se a minha moral é a correta e você não a segue, então você merece o que te acontecer. Não é crueldade, é justiça. Não é abuso, é correção. A moral tribal é a raiz de quase todo o sofrimento humano, causado por humanos, e a maioria nem sequer enxerga isso, porque estão ocupados demais se sentindo virtuosos. Agora, eu vou te revelar algo que ninguém te ensina. Você acaba de descobrir que a moral funciona como ferramenta de controle, que seu cérebro está programado para a conformidade, que as regras que você segue frequentemente beneficiam os outros, mais do que a você. Mas este conhecimento é perigoso, se não for usado corretamente. Olha, existem duas reações possíveis ao que eu acabei de explicar. A primeira é se tornar cínico, rejeitar toda a moral, usar as pessoas, manipular sem escrúpulos. Esse caminho parece atraente, mas termina em solidão, desconfiança e, frequentemente, em fracasso, porque os manipuladores puros, eventualmente, são descobertos e isolados. É como um Rui, aquele cara que só pensa em si e acaba sem amigos. A segunda reação é mais difícil, mas muito mais poderosa. É desenvolver o que eu chamo de moral consciente. Significa que você continua tendo valores, mas são os seus valores, escolhidos por você, avaliados por você, não implantados por outros, para o benefício deles. Significa que você trata bem as pessoas, mas porque você decide, não porque te disseram que devia. E quando alguém abusa da sua bondade, você tem a capacidade de responder estrategicamente. Significa que você é honesto, mas não ingênuo. Que você coopera, mas não às cegas. Que você perdoa, mas não sem limites. Essa é a virtude que Maquiavel descreveu. Não é ausência de moral. É moral com inteligência. Deixe-me explicar como isso funciona na prática. Imagine que alguém te pede um favor grande, que te custará tempo, energia, talvez dinheiro. A pessoa com moral cega diz sim, automaticamente, porque ajudar é bom, porque negar seria egoísta, porque é isso que se espera de uma boa pessoa. Tipo a Dona Maria, que sempre ajuda todo mundo e se esquece de si mesma. A pessoa com moral consciente avalia. Quem está me pedindo isso? Que relação nós temos? Essa pessoa esteve presente quando eu precisei de ajuda. Que consequências tem para mim dizer sim? Que consequências tem dizer não? Qual é a verdadeira motivação por trás desse pedido? E então, decide. Pode dizer sim, pode dizer não, pode negociar condições. Mas a decisão vem da análise, não do automatismo. Isso não é frieza, é inteligência emocional real. É cuidar dos seus recursos para poder ajudar, quando realmente importa, em vez de se esgotar, ajudando quem não merece. E aqui está o segredo que os moralistas não querem que você saiba. As pessoas mais respeitadas não são as mais obedientes, são as que têm princípios próprios e os defendem. As que dizem não quando todos dizem sim.
as que mantêm seu julgamento, quando o grupo perde o seu. É tipo o seu Zé, que sempre tem uma opinião própria. Isso requer ir contra a programação do seu cérebro, contra o prazer da conformidade, contra a comodidade de seguir regras. Mas é o único caminho para o poder real. Agora, preste atenção, porque isso é importante. O que você acabou de ouvir, você não encontra em nenhum livro de autoajuda. Não pregam em nenhuma igreja. Não ensinam em nenhuma escola. Porque este conhecimento é perigoso para quem se beneficia da sua obediência. Cada vídeo como este vai contra o sistema, contra a narrativa que querem te impor, contra as vozes que preferem que você siga dormindo. O botão de valeu demais que você vê aí embaixo não é só apoio financeiro, é a sua forma de dizer: eu quero mais verdades sem filtro. Eu quero entender como funciona realmente o poder. Eu não quero continuar sendo manipulado. Quando você clica nesse coração dourado, você está votando por conteúdo que o sistema preferiria que não existisse. Você está financiando a única forma de educação que realmente te dá poder, a que te mostra como funciona o jogo. Em vez de te ensinar a ser um bom perdedor, eu não te peço para acreditar em tudo que eu digo. Eu te peço para pensar, para questionar, para avaliar por você mesmo. E se este conteúdo te ajudou a ver algo que você não via antes, então vale a pena mantê-lo vivo. Mas vamos continuar, porque ainda falta a parte mais prática. Como você aplica isso na sua vida real, sem destruir seus relacionamentos, nem se transformar em alguém que você não quer ser? Primeiro princípio: questione a origem de cada regra moral que você segue. Pergunte-se: quem me ensinou isso? O que ganhavam eles quando eu a seguia? Essa regra me deu resultados positivos ou só me limitou? Não rejeite automaticamente. Avalie. Há regras morais que funcionam. A reciprocidade funciona. Cumprir acordos funciona. Não danar desnecessariamente funciona. Essas regras criam confiança, e a confiança é a base de toda cooperação produtiva. Mas outras regras só te debilitam. A humildade excessiva te invisibiliza. O perdão sem limites te transforma em alvo permanente. A honestidade absoluta te faz previsível e explorável. A chave é distinguir entre as duas. E isso requer pensar, não seguir automaticamente. Segundo princípio: observe quem prega a regra e se a pratica. Maquiavel disse que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Veem o que você parece, mas poucos sentem o que você é. Traduzindo, as pessoas que mais pregam moral, frequentemente, são as que menos a seguem, porque sabem que pregar cria uma imagem, e a imagem é mais útil do que a substância. Se alguém te diz constantemente o quão honesto é, provavelmente está mentindo. Se alguém te lembra sempre o quão generoso é, provavelmente está sendo egoísta. A verdadeira virtude não precisa de publicidade. Observe ações, ignore palavras. Terceiro princípio: desenvolva sua própria bússola. Isso é o mais difícil, porque requer que você deixe de buscar validação externa, que você deixe de perguntar o que deveria fazer e comece a perguntar o que quero fazer e quais são as consequências. Uma bússola própria significa que você tem valores, mas são seus, não herdados, não impostos. Escolhidos depois de avaliar o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, meu valor não é ser bom. Meu valor é ser efetivo, sem causar dano desnecessário. Eu não busco aprovação.
Eu busco resultados. Eu não evito conflitos. Eu gerencio conflitos estrategicamente. Isso não me faz mal, me faz consciente. Quarto princípio. Entenda que a moral é contextual. O que é correto em um contexto pode ser suicida em outro. Ser honesto com alguém que te respeita é sábio. Ser honesto com alguém que usará sua honestidade contra você é estúpido. Ser generoso com quem aprecia constrói relacionamento. Ser generoso com quem explora constrói abuso. Perdoar a quem se arrepende permite segundas oportunidades. Perdoar a quem repete permite terceiras, quartas e quintas ofensas. A moral absoluta ignora o contexto, e o contexto é tudo. Quinto princípio: aceite que você terá que agir de formas que outros julgarão. Este é o custo da liberdade. Quando você deixa de seguir regras cegamente, você vai incomodar a quem se beneficiava da sua obediência. Vão te chamar de egoísta, frio, sem coração. Mas pergunte-se, quem faz essas acusações? São pessoas que te respeitam e querem o seu bem? Ou são pessoas que perderam o controle sobre você? Frequentemente, as críticas mais duras vêm justamente de quem mais se beneficiava da sua submissão. E a opinião dessas pessoas? Bem, ela não deveria te importar. O que realmente importa é o seu julgamento, sua avaliação, sua decisão consciente sobre quem você quer ser e como você quer viver. Isso é poder real, não o controle sobre os outros, mas o controle sobre você mesmo, sobre suas decisões, sobre a sua vida. Maquiavel escreveu O Príncipe para governantes, mas a mensagem é para todos que querem deixar de ser peças e começar a ser jogadores nesse tabuleiro. E o primeiro passo é entender que as regras do jogo não são neutras. Elas foram criadas por alguém, para beneficiar alguém. E muitas vezes esse alguém não é você. Seu trabalho não é destruir as regras, é entendê-las e usá-las estrategicamente, enquanto você constrói as suas próprias. É isso que separa aqueles que controlam daqueles que são controlados. Não é maldade, é consciência. Agora, eu quero saber uma coisa de você. Qual é a regra moral que você mais tempo seguiu? Antes de perceber que ela só te limitava? Aquela regra que todo mundo te disse que era sagrada, mas que quando você a questionou, sua vida melhorou? Comenta aqui embaixo. Porque sua experiência pode abrir os olhos de alguém que ainda está preso em regras que não lhe servem. E se você conhece alguém que precisa escutar isso, alguém bom demais para o próprio bem, alguém que sempre segue as regras e sempre se dá mal, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser o despertar que ela precisa. A moral, da forma como te ensinaram, é uma arma, mas agora você sabe como ela funciona. E quem conhece o mecanismo não pode ser controlado tão facilmente. Maquiavel te avisou há 500 anos. A ciência te confirma hoje. E você decide o que fazer com essa informação. Você pode seguir obedecendo ou pode começar a pensar. Maquiavel foi odiado por dizer essas verdades. Chamaram-no de imoral, cínico, perigoso. Seu livro foi proibido pela igreja durante séculos. E por quê? Porque ele revelou o jogo. Porque mostrou como o poder realmente funciona. Porque ele desnuda a hipocrisia de quem prega a virtude, enquanto pratica a manipulação. As verdades incomodas sempre são atacadas, porque ameaçam aqueles que se beneficiam das mentiras confortáveis. Mas, 500 anos depois, suas observações continuam sendo válidas. Porque a natureza humana não muda, só mudam as máscaras. A moral como arma de controle continua funcionando.
em governos, em empresas, em religiões, em famílias, em relacionamentos, e vai continuar funcionando. Enquanto as pessoas preferirem se sentir boas, a serem livres, mas você já não precisa fazer parte desse grupo. Agora você sabe, agora você vê, agora você pode escolher. A escolha sempre foi sua.